Oi, gente, aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer este mini do Flamingo. Eu falei que ia trazer a Nami, né, no vídeo do Soap, mas acabei trazendo do Flamingo porque eu fiquei com uma vontade imensa de fazer ele, tá? Mas em breve a Nami vem e eu tenho uma lista enorme desses minis de One Piece que eu vou trazer aqui pro canal, tá bom? Espero que goste. Nós vamos começar fazendo as perninhas e vamos começar com fio preto fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. E antes da gente continuar, a gente já vai trocar de cor, tá? Então eu vou ali desmanchar o último ponto para poder fazer a troca de cor. Vou cortar o fio preto e vou vir com o fio bege, tá? Pra gente fazer a pele dele. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Então, a gente não vai aumentar e nem diminuir nada. E a gente vai repetir na carreira 2 e na carreira 3 esses 6 pontos baixos. Que, como eu falei antes, a gente vai já fazer a carreira 3. E na carreira 3 serão 6 pontos baixos também, sem aumentar e sem diminuir nada. Já fiz a carreira 3 e agora a gente vai trocar para o fio rosa. E na carreira 4, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, na carreira 5 e 6, a gente vai repetir esses 9 pontos baixos, tá? Então, a gente só vai repetir sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui a perninha e agora a gente vai fazer a união dessas perninhas, tá? Então, eu vou pegar aqui as duas e vou unir sem corrente, tá? É só colocar ali um ponto baixo em qualquer ponto da outra perninha. E agora a gente vai tecer 18 pontos baixos, que a gente vai rodear as duas perninhas. Então, nessa carreira 7, a gente vai ficar com 18 pontos baixos no final. E agora, na carreira 8 e 9, a gente vai repetir esses 18 pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base, sem aumentar e sem diminuir, tá? Por 2 carreiras. Já terminei aqui as minhas carreiras 8 e 9. E antes da gente trocar de cor, a gente vai caminhar aqui 9 pontos, tá? Nessa parte do corpo, para poder a emenda ficar na parte de trás e não na frente, tá? Então, é só andar aí 9 pontos até chegar lá atrás. Agora que a gente já fez os 9 pontos, é só cortar o fio, vir com o fio bege. E agora a gente vai repetir esses 18 pontos baixos mais uma vez, tá? Então, na carreira 10, serão apenas 18 pontos baixos novamente. Já fiz aqui minha carreira 10 e agora, na carreira 11, a gente vai fazer
4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Pronto, já fiz aqui a minha carreira 11 e agora na carreira 12 e 13 a gente vai repetir os 15 pontos baixos da carreira anterior, tá? Então serão 2 carreiras apenas de ponto baixo. E agora, antes de dar continuidade, você já pode colocar enchimento no corpo, tá? Vou colocando ali nas perninhas e na metade do corpinho, pra não ficar difícil depois. Agora, vamos dar continuidade e na carreira 14, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e a gente vai ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, a gente vai começar a subir a cabeça, tá? E nessa parte, a gente vai fazer 12 aumentos, tá? Então, na carreira 15, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 17, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, a gente vai repetir da carreira 18 até a carreira 23 os 36 pontos baixos da carreira anterior. Então, a gente vai subir 6 carreiras apenas de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 23 e agora vamos dar continuidade diminuindo a cabeça. Na carreira 24, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 25, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos.
Agora, na carreira 26, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, antes de prosseguir, a gente coloca enchimento na cabeça, tá? Vai colocando aos poucos para deixar a cabeça bem redondinha, tá? Se você colocar muito de uma vez, ela pode empelotar e pode ficar deformada. Então, vai colocando aos poucos, preenchendo todos os cantinhos da cabeça, tá bom? E agora vamos prosseguir. E agora na carreira 27, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos. Mais uma vez, coloca enchimento, tá? Pra cabeça ficar bem redondinha. E vai só preenchendo os cantinhos ali de cima, sem segredo, tá? Vai colocando aos pouquinhos, preenchendo até ficar bem redonda. E por fim, pra gente finalizar esse corpinho, na carreira 28 a gente vai fazer 6 diminuições. Agora, é só cortar o fio, deixa um fiozinho longo aí pra gente fazer o arremate. E agora é só arrematar com o anel mágico invertido, tá? Se você quiser, se achar que tem necessidade, coloca um pouquinho de enchimento antes também, pra tentar deixar o mais redondinho possível, tá? E agora é só finalizar com o anel mágico invertido. Agora já vamos fazer a blusa dele, porque os braços vão ser costurados por cima da blusa, né? Então, a gente vai fazer com fio branco 16 correntes. E agora, a partir da segunda corrente, a gente vai voltar fazendo 15 pontos baixos. Terminando a carreira, a gente faz uma corrente e vira, e a gente vai fazer na carreira 2 e 3 os 15 pontos baixos novamente. Então, você vai chegar no fim da carreira, faz uma corrente e vira. Já fiz aqui as minhas 3 carreiras, e agora a gente vai passar ponto baixo em volta de toda a peça, tá? Ali nos cantinhos, eu sempre recomendo você fazer um aumento, colocar 2 pontinhos juntos, pra poder a quina ficar bem redondinha.
agora, sem segredo, você vai fazer ponto baixo em volta da peça, né? Faz primeiro ali na lateral, depois nessa parte de cima e depois na outra lateral. Agora é só cortar o fio e arrematar esse fio, tá? Se você quiser costurar, você deixa um fio grande pra você costurar depois. Mas como eu vou colar, eu vou deixar um fio normal só pra poder arrematar mesmo. E a blusinha vai ficar assim, no corpinho dele, tá? Aqui a gente vai costurar ou colar essa blusinha e os bracinhos vão ser costurados por cima. Mas antes da gente costurar a blusinha, eu vou pegar o fio rosa, vou partir ele ao meio pra ele ficar mais fininho e a gente vai fazer todo aquele bordadinho da calça, tá? Antes de colar a blusinha, só pra ficar mais fácil ali de bordar. Então, agora é sem segredo, sem regra, você vai passar o fio rosa fazendo várias marcações na calça, passando de um lado pro outro, só pra fazer aquelas listras, tá? Como elas não têm regra, você faz do seu jeito aí. Agora que a gente já fez o bordado da calça, é só colar a blusinha. Eu tô usando aqui cola universal, mas você pode usar a que você preferir. E, como eu falei antes, se você quiser, você pode costurar também, tá? E agora, enquanto a cola seca, a gente vai fazer os bracinhos. Pro bracinho, eu vou começar com fio bege e vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, tá? Agora, na carreira 3, a gente vai trocar pro fio branco e a gente vai repetir os 6 pontos baixos. Então, vai ser da carreira 3 até a carreira 7, fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Agora que eu já fiz as minhas 7 carreiras, a gente vai fechar esse bracinho. Então, eu vou pegar o ponto ali de um lado e do outro da peça e fazer uns 2 a 3 pontos baixos ali pra fechar esse bracinho.
Agora é só cortar deixando o fio pra gente costurar no corpinho, tá? E agora é só posicionar o bracinho ali na primeira carreira da blusinha com o alfinete e depois vir costurando. Para costurar, a gente ia usar a agulha de tapeçaria e não tem segredo, a gente passa ali um pontinho na blusinha, um pontinho no braço, um pontinho na blusinha, um pontinho no braço, até finalizar. Agora a gente vai fazer o cabelo e a gente vai usar esse amarelo. Ele é um amarelo bem vibrante, tá? Eu tô usando um fio charme aqui, mas pode usar o que você quiser. A gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, mas a gente vai fazer 6 aumentos pegando apenas na alcinha de trás, tá? Então, todos os pontos serão na alcinha de trás. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento pegando apenas na alcinha de trás também. E a gente vai ficar com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 4, a gente vai pegar nas duas alcinhas normal e fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento pegando na alcinha de trás. E a gente vai ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira 6, pegando as duas alcinhas normal, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 7, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e repetir esses 36 pontos baixos. E aqui, da carreira 7 até a carreira 12, a gente vai intercalar uma carreira pegando na alcinha de trás e uma nas duas alcinhas. Então, vai ser a 7 pegando na alcinha de trás, a 8 normal, a 9 pegando na alcinha de trás, a 10 normal, a 11 pegando na alcinha de trás e a 12 normal, tá? Vou deixar tudo escrito aqui na legenda para facilitar para vocês.
Agora que a gente já fez as 12 carreiras, no próximo ponto vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o fio, tá? Deixa um fiozinho aí pra você arrematar esse fio depois. Agora, eu vou inserir minha agulha naquele primeiro pontinho das alcinhas que sobraram lá da carreira 2, tá? Vou inserir ali e vou subir 3 correntes. Agora, a partir da segunda corrente, a gente faz um ponto baixíssimo e no próximo, um ponto baixo. E agora, a gente vai pular um pontinho de base ali e prender no segundo, com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa sequência dessa mechinha até a carreira 11, tá? Então, a gente vai pegar em todas essas alcinhas da frente, repetindo. Faz 3 correntes, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula um ponto e prende no próximo. Já fiz aqui as minhas 11 carreiras, repetindo a mesma mechinha para todas as carreiras. E agora, por fim, a gente vai fazer a carreira 12. Na carreira 12, a gente vai fazer um padrão diferente. A gente vai fazer 5 mechas dessa de 3 correntes, aí volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula um ponto e prende no próximo. Então, você vai fazer 5 dessas. Agora que a gente já fez as 5, a gente vai subir uma mecha de 5 correntes. E vamos fazer, voltando, né, 2 pontos baixíssimos e 2 pontos baixos. Agora é só pular um ponto e prender no próximo normalmente. E agora, a gente vai repetir fazendo mais 5 mechas de 3 correntes. Então, faz 3 correntes, volta com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula um e prende no próximo, tá? Repete isso mais 5 vezes. Já fiz aqui as minhas 5 mechinhas de 3 correntes. E agora, mais uma vez, a gente vai fazer uma mecha de 5 correntes. Então, faz 5 correntes, aí volta fazendo 2 pontos baixíssimos e 2 pontos baixos. Pula um e prende no próximo. E agora, pra gente finalizar esse cabelo, a gente vai fazer até acabar agora o cabelo, né? Vamos fazer essas mechinhas de 3. Então, não tem uma quantidade certa, você vai fazer e até acabar todo esse cabelo atrás. Fazendo aqui a minha última mechinha e eu vou prender ela bem ali onde eu prendi a primeira, tá? Aqui não tem muita importância. Agora é só cortar o fio e arrematar esse fio. Agora é só encaixar o cabelo na cabeça e aquelas 2 mechinhas de 5 que a gente fez serão pra ficar na frente das orelhinhas dele, tá? Então, elas servem como se fosse a costeleta dele. Aí, é só você alfinetar ali, né, prender pra gente poder colar. Antes de colar o cabelo, fazer as orelhinhas. Aí, a gente vai usar o fio bege, fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico,
fechar o anel. Agora, com as orelhas prontas, é só você costurar ali atrás daquela mecha, né? Um de cada lado. Então, posiciona ali e costura atrás da mecha. Se você quiser, você também pode colar essa orelha, né, atrás da mecha e na cabeça, porque é mais fácil colar. Mas, se você quiser também, só costurar. Eu vou dar uns pontinhos aqui, eu sempre dou uns 3 pontinhos na orelha e tá bom. Agora que as orelhas estão costuradas, a gente cola o cabelo. Vou começar aqui colando a costeleta, passa um pouquinho de cola ali e cola já na frente da orelhinha. Levantei o cabelo e vou passar cola por dentro dele pra já colar na cabeça. Eu comecei colando aquelas mechinhas maiores porque aí o cabelo já fica posicionado no lugar certinho e é só devolver ele pro lugar já com a cola. Vou passar um pouco de cola nessas mechinhas da frente aqui, pra deixar elas pregadas pra cima. E aqui nessas de baixo a mesma coisa. Vou passar um pouquinho de cola ali pra deixar elas pregadinhas pra baixo. Agora eu vou pegar uma argolinha, 2 na verdade, e colocar uma em cada orelha. Eu sei que as argolinhas dele são douradas, mas eu só tinha prata aqui e vai ser essa mesmo. Agora a gente vai fazer os óculos dele. Por isso que a gente não colocou os olhos nele, né? E pra fazer os óculos, a gente vai pegar um pedaço de feltro vermelho, dobra ele ao meio pra gente já cortar as 2 lentes iguais pra não ter diferença depois, tá? E a gente vai cortar como se fosse uma gota, né? Uma gota bem pequenininha. Tá vendo? Mais ou menos nesse formato, fica uma gotinha. E agora a gente posiciona no rosto dele e é só você colar esse feltro no rostinho dele, mais ou menos ali na altura das orelhas, tá?
E agora, pra gente fazer o acabamento dos óculos, eu vou vir com essa linha branca e a gente vai passar cola em volta ali do óculos e colar esse fio, tá? Aí, pra fazer essa parte, eu gosto de usar essa cola que tem um bico bem fininho, mas se você não tiver, você pode usar cola de silicone, passando na ponta de um alfinete e passando ali, né, em volta do feltro. Então, é só passar a cola ali e vir colando esse fio em volta pra fazer o acabamento do óculos. E ali no meio a mesma coisa, tá? A gente passa ali, corta todo esse excesso e passa cola ali só pra fazer um acabamento, tá? Ele não vai ficar extremamente perfeito, mas aí você vem ajeitando ali com alfinete pra tentar deixar o fio coladinho no lugar. E ele fica bem bonitinho esse óculos. Agora vamos bordar a sobrancelha. Pra sobrancelha eu vou usar um fio bem fininho preto. Eu parti no meio o fio que eu uso. E vou passar ali e bordar por cima do óculos ali a sobrancelha, né? Aí você borda ali na direção, coloca na carreira de baixo e na carreira de cima para fazer uma sobrancelha mais arqueada. E agora, por fim, a gente vai fazer o casaco de pelo dele, né? E a gente vai começar fazendo 23 correntes com fio rosa. Vamos voltar ali a partir da segunda corrente, fazendo 22 pontos baixos. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 22 pontos argola. Pro ponto argola, você deixa ali o fio em volta do seu dedo indicador e puxa o fio lá por trás, tá vendo? E aí você fecha ali o ponto baixo. Esse ponto é um pouquinho chato de fazer, eu sei que existem outras formas de fazer ele, mas esse é o jeito que eu consigo fazer, tá? Eu sei que aqui no YouTube tem muitos tutoriais de como fazer esse ponto. E assim, o meu, ele fica totalmente desregulado. Alguns ficam maiores, outros menores. E pra mim, isso não é um problema. Mas se você quiser um ponto mais perfeito, você pode pesquisar como fazer e aperfeiçoar o seu pontinho, tá bom? Agora que eu já fiz toda a segunda carreira, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer uma carreira normal de ponto baixo agora, tá? Só ponto sobre ponto. E agora, por fim, na quarta carreira, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto argola.
Agora é só cortar o fio e arrematar. O casaco só tem essas 4 carreiras mesmo, tá? Ele não é muito difícil de fazer. Só prestar bastante atenção como fazer o pontinho argola, que tá tudo certo. E agora é só você posicionar o seu casaco no seu boneco. Você pode colar ou costurar o casaco, tá? Ali por cima dos ombros mesmo. E ele fica muito fofo esse casaco, gente. Uma miniatura muito fofa. Eu vou posicionar ali com o alfinete, depois eu venho com a cola já, prendendo o casaco no lugar. E o seu mini do Flamingo está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse tutorial. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, comenta qual vídeo você gostaria de ver por aqui, que eu vou sempre trazer novidades, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima!